Olá a todos, estamos começando hoje mais um episódio do Visão do Residente. Hoje, infelizmente, também Bruno foi chamado por forças superiores e não vai conseguir participar, mas eu estou aqui acompanhado de Mariana, que vai contar para a gente um pouco mais sobre o serviço excelente em Recife. Vou só soltar a vinheta, que eu estou muito orgulhoso de ter produzido e agora a gente ter, e após ele a gente já continua. Hoje a gente vai conversar sobre o Hospital Otávio de Freitas, em Recife, com Mariana Pedrosa. E Mariana, pode se apresentar para o povo? Oi, Matheus, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente o convite e a oportunidade de participar. Eu sou ouvinte do Muito Além do Gesso e eu acredito, sinceramente, que esse quadro do podcast acaba sendo um divisor de águas na vida do interno que está ali no momento crucial de decidir qual vai ser o hospital que vai prestar prova para residência médica, né? Mas me apresentando, meu nome é Mariana Pedrosa, sou natural aqui de Recife, formada em medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde. E atualmente eu estou no terceiro ano de residência em ortopedia e traumatologia no Hospital Otávio de Freitas, né, no pavilhão José Rodrigues, aqui em Recife, Pernambuco. Show, sensacional. Nos últimos episódios eu estava trazendo uns vídeos um pouco mais sobre a cidade e nos episódios anteriores que a gente gravou sobre Recife eu ainda não coloquei. Mariana, você viveu sempre aqui em Recife, não foi? Sempre aqui em Recife, Então nascida e criada. vou colocar umas fotos aqui de Recife e você faz a propaganda da cidade pro povo que tá pensando em vir de fora para fazer residência aqui, tá bom? Recife, pelo que tem na imagem, um carnaval 10 de 10. Quem não conhece, por favor, tire um tempinho e venha conhecer. É uma cidade linda, respira cultura, respira história. Acho que se fosse para dizer uma coisa que não é atrativa em Recife é o trânsito, mas fora isso, eu diria que comida, as pessoas e a cultura é sensacional. É um lugar muito bom para se morar. Tô sem ouvir. Eu coloquei uma foto aqui com a localização do hospital, porque o hospital acaba ficando um pouco mais distante dos centros da cidade, né? E aí, onde que fica o local bom para o pessoal morar que pensa em vir de fora para fazer residência no Otávio? Então, o Otávio ele fica realmente um pouco mais afastado, né, do centro da cidade, leva em torno de 20 a 30 minutos para você se deslocar, se você estiver na zona norte ou na zona sul da cidade. Então é muito da preferência realmente do residente, se ele prefere morar perto do hospital para não gastar tanto tempo de deslocamento, principalmente ali no R1, que você está mais imerso no hospital, ou se ele prefere realmente morar perto do centro, de onde as coisas acontecem, para se permitir viver nos momentos de folga. Vale a pena fazer uma transição então, da pessoa que no R1 durante o período que mais vai trabalhar, morar ali perto do hospital e durante o R2 e R3 acabar se mudando para conseguir aproveitar um pouco melhor da cidade. Exato, tem R iguais minhas e R+, que fizeram isso. No primeiro ano da residência, moravam perto do hospital, e no R2, no R3, se mudaram, né, para morar em lugares que tinham uma logística melhor. Show, sensacional. Vou botar algumas fotos do hospital. E aí, se você puder ir comentando já um pouco sobre a estrutura do hospital, como é dividido os serviços, se tem R4, se não tem, as cirurgias que são feitas, ambulatório, essas coisas. Tá. O HOF, né, como é conhecido, o Hospital Otávio de Freitas, o pavilhão José Rodrigues, é um hospital de referência em ortopedia e traumatologia em Pernambuco, né? Possui um volume expressivo de atendimento, especialmente no que diz respeito ao trauma, que acaba sendo o foco predominante ao longo da nossa formação de residência, e é um serviço que é referência também no estado em ortopedia pediátrica, o que permite que o residente, né, ao longo dos anos, tenha uma vivência muito boa com as principais patologias ortopédicas da infância, o que eu acho que é um grande diferencial na nossa formação, porque o que para muitos outros serviços é um bicho de sete cabeças, é o nosso dia a dia estar vendo ali supracondiliana, epifisiólise, fatores de antebraço e coisas do tipo. Então, a gente tem todas as especialidades, né, do trauma e não tem R4 da instituição, tá? Então, isso acaba que é bom, porque o residente ele acaba colocando mais a mão e alguns dias específicos tem uns R4s que vão acompanhando determinados staffs. Mas isso não inviabiliza de forma alguma a parte prática, né, para o R2 ou para o R3. Em relação ao volume, a referência é para o estado cirurgia pediátrica, mas isso acaba afetando o volume no adulto ou você acha que o Otávio de Freitas tem um volume grande para adulto e a gente acaba conseguindo entrar em todos os tipos de fraturas?
Eu acho que é um volume muito grande de tudo, na verdade, né. A gente tem alguns dias, obviamente, da semana, né, que são destinados a gente ver mais a parte pediátrica, mas já grosso modo, no geral, a gente vê muito também a parte de trauma adulto. Ponto positivo que a gente tem no hospital é que a gente tem blocos cirúrgicos separados, né. A gente tem um bloco cirúrgico destinado apenas para urgência e um bloco cirúrgico só para eletiva, né, só para eletiva da ortopedia. Então a gente consegue meio que separar bem as coisas e triar da melhor forma. Esse ponto de ter um bloco cirúrgico só da ortopedia eu acho sensacional, porque você acaba ficando imerso no mundo, né? Quando você acaba dividindo com cirurgia geral, com outras subespecialidades, não sei, é diferente. Isso, e cria um ambiente meio que familiar, de certa forma, né, porque a equipe da enfermagem, dos técnicos, todos os profissionais que estão ali no bloco da ortopedia já sabem como é a vivência da ortopedia. Então as coisas acabam fluindo de uma forma até mais rápida e melhor. Vamos falar um pouco sobre a vida do R1? Vamos lá. Como é a vida do R1 no Hospital Otávio de Freitas? A vida do R1 realmente é o ano que é mais pesado, né. Eu acho que fica aquela todo mundo quando está escolhendo o seu hospital para residência médica, fica naquela de querer o hospital onde coloca mais a mão. E acho que um dos pontos principais do Otávio, e principalmente do R1, é que existe um equilíbrio muito bom entre formação prática e desenvolvimento acadêmico, tá. Então, por exemplo, toda segunda-feira, às 6 da manhã, a gente tem ali uma visita à beira do leito, o R1, o R2 e o R3, passando por todas as enfermarias, junto com os preceptores. Às 7h30 a gente dá continuidade e vai para a nossa reunião clínica semanal no auditório. Então, o residente do primeiro ano, né, ele é responsável por apresentar um caso clínico e fazer uma revisão breve, né, objetiva sobre aquele tema relacionado. E como a gente conta com a presença dos preceptores do serviço, isso enriquece muito a discussão, tá? Então, amanhã da segunda-feira do R1 começa assim. Então, acabando esse primeiro bloco no auditório, o R1 e o R2 permanecem lá com o chefe da residência para dar continuidade às atividades acadêmicas. Então, é o seminário do R2 e depois ambos vão fazer provas com base nos seminários apresentados, né? O que norteia os seminários é a programação baseada no conteúdo da SBOT, né, do que é pertinente a cada etapa da formação. Enquanto isso, os R3 estão no bloco cirúrgico. Então, assim, se eu pudesse falar em relação à parte teórica, bagagem acadêmica no R1, ela é expressiva, tá? A gente tem esse seminário na segunda-feira e quarta-feira pela manhã também tem outro seminário. Óbvio que, como o R1 de qualquer lugar, você tem a parte mais burocrática, você fica ali responsável pela enfermaria, por discutir os casos, uma bagagem burocrática maior, tem ali os plantões, então, assim, de fato é exaustivo. Mas, olhando retrospectivamente, é um ano que passa. E quando passa, você vê que tem desafios mais maiores na frente. Falando então sobre o dia a dia típico. Existe o mito das 60 horas semanais, que eu acho muito engraçado isso. Todo mundo sabe que é impossível fazer uma residência cirúrgica que respeite as 60 horas, mas existe esse mito que fica assim, suspenso no ar, as pessoas que estão de fora acham que são cumpridas. O residente, de forma geral, durante a segunda-feira, ele vai ter essas aulas teóricas, o R1 vai ter essas aulas teóricas durante o período da manhã, enquanto isso os R3 estão suprindo as coisas do bloco, e depois o R1 vai para o bloco. E nos demais dias da semana, tem essas aulas teóricas ou ele vai direto para o bloco, fica no bloco de qual horário até qual horário? Tem ambulatório? A estruturação do R1, é importante dizer que o R1 notável, ele fica o primeiro ano imerso no hospital, ele não tem rodízio externo. Então ele respira trauma. E os rodízios, eles são estruturados a cada 2 meses. Então a cada 2 meses você vai estar em uma especialidade diferente. Então, por exemplo, se eu estou começando rodando ombro, eu vou ter enfermaria meus pacientes de ombro, eu vou rodar o ambulatório de ombro. Realmente eu deveria entrar nas cirurgias de ombro, né? Claro que às vezes não dá para você entrar, ou você acaba entrando em outra, mas o fluxo é esse, sabe? E na segunda-feira tem esse fluxo das reuniões, na terça-feira você tem bloco cirúrgico pela manhã, tem as suas pendências da enfermaria, tem as discussões com os staffs das especialidades que vão estar lá, porque aí você acaba discutindo os casos e programando como é que vai ser o mapa da semana, em relação às pendências. E em relação à hora de chegar e sair, eu costumo dizer que isso é muito relativo. Porque, por exemplo, se você tem as suas obrigações de enfermaria, de ver os pacientes de manhã, quem determina a hora de chegar é você, no final das contas. O quão hábil você é, o quão rápido você precisa, ou quanto de tempo você precisa para aquilo. Em relação à hora de ir embora, a mesma coisa. Se você entra no bloco cirúrgico e suas pendências estão todas resolvidas, o momento em que acaba as cirurgias do bloco, acabou para você.
Mas se ainda existem algumas pendências, você vai acabar saindo mais tarde. É natural que nesse primeiro ano, principalmente nos primeiros meses, você chegue muito cedo e saia muito tarde, porque você não está ambientado com o serviço, você ainda apanha com a burocracia. Mas à medida que o tempo vai passando e você vai entendendo o que é de fato ortopedia, as coisas vão se tornando mais rápidas, você vai pegando o jeito da coisa, se eu pudesse dizer. Eu acho que é basicamente isso. Apola sim as 60 horas semanais, mas de um jeito muito fluido. Eu acho que não é aquela obrigação de que alguém está cobrando o horário que você devia ficar lá, não, sabe? Uhum. Show. E falando isso, eu lembrei uma parte do aspecto estrutural do hospital. São quantos leitos ao todo que tem no hospital? Quantos residentes também para evoluir todos esses leitos? Tá. No Otávio, nós somos 6 residentes por ano. Então, ao todo, a gente totaliza 18 residentes, né? E a gente tem, em média, mais de 100 leitos de enfermaria. E aí, os residentes, né, os R1s, eles são subdivididos, como eu tinha falado anteriormente, de acordo com a especialidade, né? Na enfermaria do hospital, os pacientes de joelho, os pacientes de ombro. Acaba que é uma média de 15 a 20 pacientes para você avaliar. Às vezes, tem leito que acaba estando vago, mas, de uma forma geral, é basicamente isso. E consegue ter vazão cirúrgica para todos esses 120 pacientes no bloco? São quantas salas no bloco? Ó, no bloco a gente conta com 3 salas, tá? 3 salas cirúrgicas e obviamente que, assim, em alguns momentos a gente não consegue dar vazão à demanda de pacientes que existe. Então, aqui no estado, o que acontece muitas vezes é que, se a gente não tiver uma previsão de tempo hábil para operar esse paciente, ou definir alguma coisa, a gente acaba transferindo para hospitais de retaguarda, tá? Que vão suprir esse volume, né? Essa ocupação. Mas, de uma forma geral, o Otávio de Freitas funciona bem, a gente acaba conseguindo atender a maioria das demandas dos pacientes que estão internados. E a última parte, que acho que para conseguir fechar esse ano do R1, é que isso que a gente está falando é a parte da eletiva, né? E aí como que funciona a parte da emergência para o R1? O R1, ele tem uma carga horária de emergência de 2 plantões semanais. Então, é um plantão estruturado no final de semana e um plantão durante a semana. E eu, particularmente, acho que é um dos momentos bons do R1, por mais que exista todo o cansaço, mas é bom porque você bota a mão 100% do tempo. Então, você está ali no atendimento de uma emergência que é referência do Estado. Então, se você ali pega a mão de atender aqueles pacientes, você atende emergência de qualquer lugar. Basicamente é isso. Então, tudo ali que você sabe ver de urgência e emergência do trauma, você consegue ver bem. E mesclar entre ser plantões diurnos no final de semana, né, ou noturnos durante a semana, é justamente porque ao longo do ano você vai percorrer todos os dias, vai ter a oportunidade de estar no plantão com preceptores completamente diferentes, então você vai enriquecendo e lapidando o seu conhecimento. Sensacional. E agora fechou o ano de sofrimento, fechou o ano do R1. Como chega como que se inicia o ano do R2? Ó, o ano do R2 é um ano muito bom. Tenho que te dizer isso, né? Porque você tá ali naquela angústia do R1 de não ter tempo para nada, aí eu não consigo operar, e chega no R2 você não tem mais a responsabilidade da enfermaria, tá? Então você fica ali mais imerso no bloco cirúrgico e começa a realmente tomar frente de outras cirurgias. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Continua com a bagagem teórica, né? Porque os seminários do R2 eles continuam acontecendo, então acaba que isso agrega muito, né? E um ponto que eu acho importante a gente comentar é que quando você está ali no R1, né, eu entendo perfeitamente a ansiedade que é de você começar a operar, porque você entrou na residência que ela é cirúrgica, né? E você quer botar a mão na massa, né? Como a gente costuma dizer. E é comum existir aquela comparação com outros serviços, né? De, meu amigo de tal lugar, ele já está no R1 fazendo haste de tíbia, já fez não sei quantas PFN. E isso gera uma angústia muito grande, mas eu acho que é importante a gente ter a maturidade de compreender que o que vai tornar você um bom ortopedista não é a quantidade de haste de tíbia ou PFN que você colocou no primeiro ano, tá? Eu acho que a formação sólida, ela exige um equilíbrio entre teoria e prática, e não adianta você operar sem você entender conceitos básicos, sem você entender anatomia, sem você saber o mecanismo de trauma, como é que você indica, qual é a melhor opção de tratamento, qual é a melhor conduta para aquele paciente. Então, assim, na minha visão, quando você sai do R1 para o R2, você vai com uma bagagem diferente. Então, existe cirurgia para o R1, existe cirurgia que é mais adequada para o R2,
e existe cirurgia que é mais adequada para o R3, tá? Então, quando a gente respeita essa curva de aprendizado, a gente faz com que a progressão ela seja segura, consciente e, sobretudo, responsável. Então, o R2 é aquele ano assim que você começa a botar a mão na massa, mas você tem ali uma bagagem teórica que te permite ter segurança para realmente adentrar nas coisas. E os preceptores realmente sempre estão muito presentes no bloco e dão essa liberdade ao R2 para, eu estudei, eu vi isso aqui, posso fazer, tá ali do lado junto auxiliando. Então, assim, é muito da sua dedicação, do seu empenho, porque as oportunidades elas vão surgir uma hora ou outra. Sensacional. E aí, no primeiro ano, o R1 ficou só dentro do Otávio de Freitas. No R2, ele tem oportunidade de ir para fora ou segue só dentro do hospital também? No R2, a gente começa a fazer os rodízios externos, né? Porque eu acho que uma das grandes carências do nosso serviço é que a gente é muito voltado ao trauma, como a maioria dos serviços do Estado, né? Então, a gente precisa suprir essa demanda da ortopedia. Então, a gente tem rodízio externo de joelho, tá? Em que a gente roda em grandes centros da cidade e vê muito essa parte. A gente tem 2 meses no Hospital do Câncer, de Pernambuco, que é um rodízio sensacional, que é um hospital de referência. Todas as residências do estado, na verdade, fazem esse mesmo rodízio de 2 meses, né? E a gente também faz. E a gente consegue ter um mês de rodízio opcional. Então, por exemplo, no meu R2, eu quis rodar em São Paulo, centro de ponta, joelho, né? Então, eu me articulei, consegui e fui. Então, eu acho que o hospital dá essa estrutura também para o residente se permitir vivenciar outras realidades além das barreiras do hospital, né? Ver outros contextos. Que isso desperta muito até o interesse para uma especialidade que talvez você nunca cogitaria. Agora acabou o ano do R2, como que a gente chega no R3? Foco no TEOT ou não? Foco total no TEOT, né? O R3 é aquele ano de que a gente vê que tudo que aconteceu no R1 e no R2, né? A gente vai começar a revisar, lapidar, refinar o conhecimento, né? Então, como é a rotina do R3? A gente tem sabatinas semanais, tá? E que essas sabatinas elas são divididas nas grandes áreas, né? Então a gente tem a sabatina do ombro, a sabatina do joelho, enfim. E o chefe da residência, ele consegue estruturar isso de uma forma sensacional, de que a gente tem a parte de habilidades, a parte teórica, a parte de exame físico, quando eu olho de uma forma retrospectiva, vendo os meus ex-R+, todo mundo passou com louvor no TEOT. Todo mundo meio que assim se consagra de que tô saindo aqui no R3 do Otávio, eu tenho uma teoria boa e eu operei muita coisa. Então, eu acho que é um ano que ele talvez seja mais leve em relação à carga horária. Você não tem aquele boom de plantões que tinha antes, mas as cobranças elas são diferentes, sabe? Eu entendi que diminui um pouco dessa carga que você é obrigado a fazer, mas tem carga prática, né? Mas tem um aumento da carga teórica durante o R3. Eu entendi também que o serviço tem um grande número de aprovações no TEOT, isso a gente está repetindo nos últimos episódios, que isso é um indicativo muito bom do serviço, que se você pegar ele de maneira isolada, a gente consegue classificar os serviços, né? E só que aí eu fico uma dúvida, o serviço ele não tem os R4s dele. E aí, como que funciona a inserção dos R3 que saem em R4s do lado de fora? Porque a gente vê isso muito em São Paulo, alguns serviços, eles priorizam os R4s da casa. E aí, dos R+, que já saíram, você vê eles conseguindo se inserir na subespecialidade que eles querem ou não? Só de uma forma para a gente quantificar, né? Nos últimos anos, o serviço ele tem apresentado um desempenho extremamente positivo no TEOT, né? Então, tem uma taxa de aprovação de 100%. Então, acho que isso por si só já diz muito sobre a qualidade de formação que é oferecida. E, além disso, os residentes que optaram por seguir R4, eles foram aprovados nas subespecialidades da sua escolha. Então, assim, reforçando ainda mais essa solidez a longo prazo, né? Meus R+, né, antigos, quem queria mão foi aceito em mão, quem queria joelho foi aceito em joelho em São Paulo, quem queria quadril foi aceito em quadril. Então, assim, cada um foi para um caminho completamente diferente, mas todo mundo saiu do R3 já engatado no R4. Então, eu acho que, assim, esse acesso à subespecialidade desejada acaba que não é um grande empecilho para o residente que está saindo do Otávio. Eu vejo que os anos anteriores, todos tiveram uma facilidade, né? Óbvio que mérito próprio, por estudo, por tudo mais,
Mas eu acho que o hospital tem um papel importante nisso também. Show, sensacional. Acho que a gente chegou no final do episódio, a gente conseguiu contemplar a estrutura, conseguiu contemplar a parte acadêmica, a parte prática. Um serviço muito interessante para quem quer fazer residência. Tem uma pergunta que eu fiz no último episódio que eu acho muito interessante, que é: tem algo do hospital que o futuro residente, quando for entrar no serviço, vai falar assim, vou ver isso e eu vou lembrar do hospital. Dando um exemplo, no último episódio, eu esqueci, no último episódio sobre a UFPR, foi sobre o FPR ou sobre o servidor? No último episódio, a gente falou que toda sexta-feira a reunião é no posto de gasolina, no convênio na conveniência do posto. E aí é um momento marcante, assim, sabe? Durante a semana. Porque sabe que vai sair um para fora do hospital, vai tomar o café da manhã todo mundo junto, vai discutir os casos ali e depois vai voltar para ver os pacientes na enfermaria. Tem algo notável de Freitas, assim, que para a pessoa lembrar no futuro? Cara, eu acho que se tem uma coisa marcante que todo residente do Otávio, todas as gerações que já passaram por lá vão se lembrar, é do café da manhã no bloco cirúrgico na Copa, né? E uma das técnicas, enfim, super calorosa e amorosa faz. Então o R1, quando chega ali, não acorda de manhã, não tem tempo para tomar café, é uma loucura, vira e mexe no hospital, ela é quem acolhe, é a mãe. Então, assim, hoje em dia, se você for comer um pãozinho quentinho em qualquer lugar, o residente do Otávio ele vai ter essa memória afetiva de que em algum momento tinha esse pãozinho quente de Marilene no Otávio. Show, sensacional. Inclusive, eu tava conversando com a Mariana que esse foi o episódio mais difícil para mim gravar. Acabou sendo o hospital que eu escolhi para fazer a residência. Aproveitar para mandar um abraço para Mari também, que é a nossa mãe durante o R1. E eu queria reforçar alguns pontos do hospital agora, só para poder concluir. É um hospital que oferece uma carga prática altíssima. É um hospital considerado uma residência raiz, assim, se a gente puder classificar. É que você vai ter muita oportunidade de operar, mas ao mesmo tempo você vai ter muito trabalho também. Então, um dos conselhos que a gente recebeu no episódio passado, acho que foi no episódio do Cajuru, é que entre na residência sabendo que é aquilo que você quer. Porque se você tem dúvida daquilo que você quer, isso torna muito mais fácil de você desistir no meio do processo. Então tenha certeza absoluta de que é aquilo que você quer para sua vida. E outro ponto que eu queria reforçar é sobre o brilhantismo das nossas aulas teóricas. A gente tem um coordenador da residência, que o nome é Eduardo Queiroz, e eu queria parabenizar ele e deixar todo mundo que puder conhecer um pouco mais o trabalho dele ou seguir, que é um professor excelente, que consegue fazer pré-testes, consegue organizar as nossas notas, consegue organizar as aulas, consegue engrandecer a discussão de uma forma absurda, assim. Então, saiba que você vai ter, no hospital tradicional de SUS Raiz, você vai ter uma carga teórica altíssima e combinado com uma carga prática, mesmo que você tenha sofrimento durante o R1, durante os próximos anos, isso vai valer a pena. Então entre sabendo que é aquilo que você quer e te convido a participar aí dos próximos anos da residência também. Mariana, quer deixar mais algum recado para as pessoas? Acho que só para puxando o gancho do que você disse, se eu pudesse dar um conselho para os futuros residentes, é que eu acredito que a escolha do hospital onde você vai fazer a residência, ela precisa estar alinhada com a sua expectativa, com o ambiente que você quer se ver crescendo, e não baseado no medo, numa insegurança, nos comentários alheios, sabe? Eu acho que o que realmente faz diferença nesse processo é a forma que você vai reagir às dificuldades, a sua resiliência, é a sua capacidade de manter o foco, de se adaptar, de aprender mesmo nos momentos difíceis e de privação de sono, sabe? Então, se você escolhe um serviço no qual você acredita, no que você se sente motivado para estar, isso é o melhor combustível do mundo, tá? Porque eu acho que é muito mais do que procurar um lugar mais fácil, menos puxado. Acho que a nossa escolha ela tem que ser consciente. E aqui que eu quero estar é esse tipo de informação que eu valorizo. Então, se você tem isso em mente tranquilamente, eu acho que a chave do sucesso está aí. Mariana, como que o pessoal pode te encontrar se quiser saber um pouco mais do serviço? Pode me encontrar no Instagram. Estou lá aberta para tirar qualquer dúvida para os futuros residentes. Para mim é um prazer enorme falar dessa casa. E formou, inclusive, preceptores hoje que são referências para mim. Tá? Então pode ir lá me mandar mensagem no Instagram, tirar dúvida, vai ser um prazer. E obrigado a todos que chegaram até o final do episódio e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.